Logos, UFPR, CIPAD, NUCA, Comunicar Direitos, NEAB, PROEC e Fundação Araucária. Que foi a maior revolução que esse país já teve, em todos os níveis, se a gente for pensar, foi a aprovação das cotas na universidade. Eu sou Nelly Gomes da Rocha, tenho uma pele parda escura, me identifico como uma mulher negra, estou usando uma camisa florida, estou com os cabelos dredados. Meu nome é Camila Martins Novato, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos no ombro, cacheados, estou com uma blusa preta. Meu nome é Ariane Cristina Ferreira de Souza, eu tenho 35 anos e meio, sou uma mulher negra ou preta. Hoje estou vestindo uma blusa de lã preta e uma jaqueta jeans. Me chamo Rodrigo Menezes da Silva, tenho 37 anos, ingressei na faculdade em 2005, eu sou um homem preto, estou vestido com uma camiseta azul claro, uma calça azul escura. Eu entendo que o sistema de cotas, eu falo por mim mesmo, foi um divisor de águas, inclusive não só na parte técnica de direito, mas o contato e a questão de autoconhecimento como homem preto, da minha negritude, do letramento racial. Foi muito bom quando eu cheguei aqui e aí eu encontrei várias dessas pessoas também cotistas e na construção da minha identidade foi muito importante. De ter pertencimento, que para mim era uma coisa que eu sentia que eu não tinha na minha infância e na adolescência onde eu morava. Na tela, surge uma foto de estudantes da primeira turma da política de cotas. Eles estão juntos e contentes em frente a uma escada no interior do pré-histórico, vestindo a camisa do Afroatitude. A minha vaga, o meu acesso reforçado pela política de cotas é meu direito, e eu vou usufruir dele. Então, foi muito importante para essa autoafirmação dessa utilização dessa política de cotas e dessa autoafirmação de pessoa preta dentro da universidade. O Wellington, egresso da primeira turma de Políticas Afirmativas, 2005. Homem negro, com barba, usando uma camisa preta estampada. Esse compromisso que, nós vamos conseguir terminar a graduação, porque parecia que não era só eu que estava me formando, parecia que se eu terminasse a graduação, todo mundo ia poder falar que tem alguém da família que terminou uma graduação. Isso acabou, de certo modo, também, eu senti, isso também foi criado entre nós, que fazemos parte daquele grupo de cotistas do programa de permanência. Talvez porque a gente se identificava bastante, A maioria de nós, pelo menos, em famílias muito pobres ou com pouca escolaridade, e também éramos os primeiros na universidade. Quando a disputa por espaços de privilégio é o que a gente quer alcançar, aí as cotas causam de fato diferença. Então é para isso que estamos aqui, inclusive. Então hoje eu posso escolher entre ser empregada doméstica, como todas as mulheres da minha família, ou ser professora universitária. Isso é uma grande diferença. E a geração que virá terá diferentes formas de perceber a estrutura física que é a universidade. Ela deve ser, de fato, inclusiva. Foto da escadaria da reitoria, onde há faixas em favor das cotas. Judite Gomes, produção. Acampamento em favor das cotas na reitoria. Beatriz Vieira, arte e fotografia. Foto do conselho com destaque para o reitor da época. Matheus Camilo, montagem. Registro onde estão 4 pessoas que faziam parte da comissão de cotas. Pamela Laguna, entrevistas. Membros da reitoria sentados em um sofá. Letícia Portela, acessibilidade. Foto do acampamento com faixa que exige a aprovação das cotas. Eduardo Alves, assistente de edição. Título: Pela porta da frente, a aprovação de políticas afirmativas na UFPR. Tempos atrás, eu ficava ali na frente da universidade, da reitoria e olhando. Imagem da reitoria e do pátio, onde circulam algumas pessoas. Negros que entravam na universidade como estudante. Eu lembro um dia que a gente estava na cantina ali das Ciências Sociais. E eu não sei se tinha um evento, alguma coisa assim, e era de noite. E daí eu falei para um colega meu e disse assim, você dá uma olhada, porque eu tenho uma mania que é péssima, mas ao mesmo tempo que me conforta. Eu sou contadora também. Todos os lugares que eu vou, eu conto quantas pessoas negras tem. Daí eu disse para o meu colega, eu digo assim, aqui é o curso de Ciências Sociais, onde você tem curso de Pedagogia, você tem curso de História, são os cursos que, por mais importantes que eles sejam na questão do conhecimento, eles são os menos avaliados como sendo sofisticados,
E acho que tinha 2 pessoas negras dentro dessa sala. Foto do interior de um anfiteatro onde há pessoas sentadas. Meu nome é Dora Lúcia de Lima Bertulho, eu sou procuradora federal. Na época eu era procuradora-chefe e hoje estou em exercício na Universidade Federal do Paraná, como eu estava à época da discussão e da implementação das ações afirmativas, das cotas. Meu nome, na verdade, é Nivaldo dos Santos Arruda, mas na adolescência recebi o apelido Paulo Borges por conta de um cara que jogava no Corinthians. Hoje eu tenho 74 anos e sou ativista do movimento negro há 45 anos. Sou da Alzira Maria Aparecida, Yagunã para a religião de matriz africana. Estou usando um vestido azul e branco, estou usando torso na cabeça, um torso branco, colar azul e branco. Meu nome é Marcilene Garcia de Souza, eu sou professora de Sociologia do IFBA, que é o Instituto Federal da Bahia do Campo Salvador. Eu sou uma mulher negra, eu tenho um cabelo crespo, e estou usando um casaco marrom, estou com um chale amarelo. Meu nome é Maria de Lourdes Santa de Souza, eu sou uma mulher negra, tenho cabelos curtos, estou vestida de um casaco amarelo e um echarpe também, que é amarelo com outras cores também. A gente começa com a militância no movimento negro aqui em Curitiba, lá nos meados dos anos 80, discutindo sobre relações raciais, mas as pessoas não entendiam o que a gente buscava com aquilo. A gente discutia disciplinas na universidade que de repente abordasse alguma coisa da população negra no Brasil. A gente discutia história e cultura africana, de certa forma, aqui no Brasil. Até que chegou um momento, lá em 2002, 2003, quando acontece a implementação da Lei 10.639, que foi votada em 9 de janeiro de 2003, e então abriu essa perspectiva de que a gente esperava, de que a partir dali a gente pudesse trabalhar com mais possibilidades de ter uma política pública dentro da universidade. A militância vinha trazendo, a academia de vez em quando não entendia muito bem a militância, o movimento social não negro também não entendia muito a nossa militância, não entendia por que a gente queria, era nós que estava separando uma coisa que está separada há século, né? Mas era nós que estava, eles entendiam que nós estava querendo separação. Não, a gente estava querendo direito, só um direito de ter esse espaço. Nós tivemos em 2001, muito importante o contexto, que foi a Conferência de Durban, Conferência Mundial de Combate ao Racismo e Discriminação Racial. E a Universidade Federal, ali no auditório do primeiro andar, aconteceu a Conferência Estadual do Paraná, a pré-conferência de Durban. A tela se divide em 2 fotos. A primeira é da procuradora Dora Bertulho, que está sorridente, e a segunda é da Yagunã da Alzira, que está sentada em frente a uma lousa. Do Paraná, nós tivemos destacadamente a Dora Bertulho, que ela é uma exímia pesquisadora sobre ações afirmativas, que foi como delegada, mas também a Yagunã da Alzira Maria Aparecida, que é a Yalorixá, que também foi das nossas delegadas para Durban. Fomos 2 representantes de Curitiba, do Paraná, aliás, né? Foi eu e a Dora Lúcia Bertulho, e ela ficou na parte da governabilidade, eu fiquei na parte das ONGs. Eu achei super importante discutir com as mulheres da América do Sul, e a partir daí fomentou mais para a gente estar discutindo as políticas raciais no Brasil. O Movimento Negro Nacional ele fez um processo de discussão sobre a Conferência de Durban com o Estado brasileiro, com os embaixadores. Várias conferências foram feitas e nós conseguimos sensibilizar alguns embaixadores, especialmente de direitos humanos na época. E sempre direitos humanos foi direitos humanos, mas para humanos, né? Não, nós nunca estivemos nesta contagem de humanos. E nós conseguimos um protagonismo muito grande na Conferência de Durban, em que ficou definido que a escravidão tinha sido um crime contra a humanidade, e que os Estados-membros todos teriam que efetivamente criar propostas e políticas internas de combate ao racismo. Imagem de uma matéria de jornal com a seguinte manchete: Durban não terminou. E que as ações afirmativas tinham que ser, na verdade, discutidas e implementadas. Então, menos de 2%, acho que era 0,2% da população negra ocupava os espaços na educação. Uma vez que nós não tínhamos negros ocupando a educação ou se formando, nós também não tínhamos negros qualificados para ocupar o mercado de trabalho. Então, a partir daí veio uma discussão
para que nós pudéssemos implementar as políticas de cotas dentro da Universidade Federal do Estado do Paraná. Surge sobre a tela parte da matéria, onde se destaca o seguinte trecho: uma intervenção decisiva nas condições de vida das populações historicamente discriminadas. A opinião é de Sueli Carneiro, uma das delegadas brasileiras na Conferência Antirracismo realizada na África do Sul. Meu nome é Maria Tarcisa Silva Bega, eu sou professora de Sociologia. Na época da política de cotas eu era vice-reitora. Como é que eu me descrevo? Eu sou uma mulher parda. Meu nome é Carlos Augusto Moreira Júnior, eu sou professor de oftalmologia da Universidade Federal do Paraná, agora estou aposentado. Eu fui reitor da universidade no período de 2002 a 2008 e sou branco, semicalvo, de cabelo branco. Eu sou o professor Paulo Vinícius Batista da Silva, eu tenho cabelos brancos, estão cortados curtas agora pela primeira vez, pele parda, estou vestindo uma túnica da região de Bamendas, em Camarões. Sou professor da Universidade Federal do Paraná desde 1995, sou também um dos criadores e pesquisadores do NEAB UFPR. Eu sou José Borges Neto, professor titular da universidade desde 98, aposentado em 2010, fui diretor do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes na época, portanto era membro do conselho universitário na época do estabelecimento da política de cotas na universidade. Meu nome é Ciméia Bevilacqua, eu sou professora do Departamento de Antropologia aqui da Universidade Federal do Paraná. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, encaracolado, tá preso. Estou usando uma blusa cinza e uma jaqueta preta. A gestão Moreira-Aldair, que é 2002-2006, é importante dizer que é Moreira-Aldair, porque é assim que foi a eleição, ela tinha como um projeto ser uma política ampla, era participativa e pluralista. E na construção da nossa política, nós pautamos muito com a presença dos movimentos sociais. Foto onde há várias pessoas que participam da luta pelas políticas afirmativas. Sindicatos, tanto movimentos patronais, como movimentos de trabalhadores, como movimentos sociais. E tive a possibilidade de assumir a vice-reitoria, porque o Aldair, quando da eleição do Requião, o Requião precisava de alguém para apaziguar a guerra das universidades estaduais, aí a solução dele foi buscar na federal o seu vice-reitor eleito, portanto, para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E aí, no grupo político, alguém do grupo do Aldair tinha que assumir. Eu era do grupo do Aldair e tinha todos os requisitos, tinha que ser doutor, tinha que ter todas aquelas coisas que exigem, né? Aí houve um processo eleitoral, eu tive uma eleição solteira para vice-reitora. Nós havíamos derrotado o Fachin fazia um ano, e o Fachin é o Fachin. O grupo do Fachin se mobilizou para fazer uma candidatura, né, fazer uma coisa descompensada. Ele era então diretor da Faculdade de Direito, aqui do setor de Ciências Jurídicas, e ele no conselho disse que ele desautorizava, por isso a palavra autorizar é importante, que ele desautorizava o grupo dele, porque quem ganhou tinha que ser responsável pela gestão. Quem não ganhou não era responsável. E aí o grupo dele arrefeceu, aí eu saí como candidata única, passei por um processo eleitoral. É muito estranho fazer uma campanha de vice-reitora solteira, né, porque é uma eleição solteira, e aí eu fui eleita. E nesse momento, e a gente está falando de 2001, quando a gente fez a proposta, uma grande demanda dos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento de luta pela escola pública, muito presentes, questionando a universidade como um espaço de elite, questionando inclusive o mecanismo de seleção meritocrático e absolutamente excludente. Na verdade, a implementação das políticas afirmativas foi exatamente promovida, procurada por mim, um grupo do movimento negro, né, aqui de Curitiba, que a gente conversou. Foto de representantes do movimento negro. Mas o que acontece é que quando eu fui convidada para ser procuradora-chefe pelo professor Moreira, que era o reitor da época, e uma das coisas que a gente conversou, eu disse a ele que eu era militante do movimento no sentido, não sou orgânica do movimento negro, eu sou militante como advogada, como procuradora, como pessoa, como mulher, enfim, né, como negra.
E ele achou muito interessante, conversamos um pouco mais, ele disse como que é isso, de movimento negro, o que é e tal, porque, claro, né, ele não tinha, na época, nenhum conhecimento. E ele disse, olha, fique, para mim é bom, porque vai ter uma pessoa que está envolvida com o movimento social e eu quero uma administração que tenha este viés também. Foto onde aparece a Dora Bertulho e o reitor Carlos Moreira. Assim que ele que ele tomou posse, foi 2002, exatamente logo depois da Conferência de Durban, em que a gente estava fazendo todas as discussões aqui no Brasil a respeito da possibilidade de ações afirmativas. Ouvindo as demandas, uma das questões que nós colocamos é que, olhando os dados censitários, nós estávamos com o censo de 2000 acabado de ser publicado. Houve o trabalho do Ricardo Henriques no IPEA, que ele mostra uma associação muito grande entre exclusão escolar e raça, e cor, e renda, né? Esse trabalho dele foi assim um marco fundador e começa uma discussão no conjunto das universidades públicas a questão de políticas afirmativas. Políticas de cotas raciais. E quem tinha tomado a frente foi a Universidade, a UNB, né, de Brasília, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesse período, nós estávamos aqui com Brasília, fazendo discussões com Brasília, né, e o professor Moreira, ele foi num encontro no MEC, logo que ele assumiu a direção, e me ligou, foi bem interessante, ele me ligou e disse assim, Dora, aqui estão discutindo ação afirmativa e eu quero que você veja como é que a gente pode fazer isso. Era uma época diferente da universidade e também do país. O país vivia em lua de mel com novidades. Novidade da eleição do presidente Lula, novidade da eleição aqui no governo do estado do governador Requião, e estava claro para mim, como para vários dirigentes das instituições federais, que nós tínhamos que abrir a universidade, porque a universidade, ela, ao longo dos anos, foi se elitizando, era um processo elitizante. E em março de 2003 eu voltei de uma reunião em Brasília, onde estava eu, o presidente da FUNPAR, e a minha procuradora-geral chamada Dora Bertulho. E a gente vinha conversando e nós estávamos cheios de ideias. E nesta volta de Brasília, eu disse à doutora Dora, Dora, vamos abrir vagas para escola pública e afrodescendentes. E a gente fez isso, acho que na semana seguinte. Eu peguei, chamei meu pró-reitor de graduação à época, que chamava professor Valdo Cavalé, e disse, Valdo, eu quero que você faça uma proposta ao Conselho Universitário para termos vagas para escola pública e afrodescendentes. No início, nós íamos fazer uma política de cotas raciais, mas a gente enfrentou uma oposição imensa dentro da universidade, que o problema não era raça, era classe, porque resolvendo um problema de classe ou de raça seria resolvido. Então, nós tivemos que dar um passo atrás, que não foi ruim, mas foi um passo estratégico, de começar a discutir, então, uma política de cotas raciais e sociais. A partir desse debate, foi criada uma comissão dentro do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa comissão tinha um prazo para apresentar uma proposta. Quando terminou o prazo, a comissão não tinha apresentado a proposta. E aí o reitor chamou a doutora Dora e pediu para ela montar uma comissão externa. A primeira comissão era de conselheiros, os conselheiros não fizeram uma proposta. E aí foi montada uma comissão externa, era composta pela própria doutora Dora, por mim, pelo professor Pedro Bodet, pela professora Vanirlei Guelfi, pela servidora Cristiane Ribeiro, pelo doutorando Evandro Pisa, pelo estudante Emanuel e pelo professor Nizam Pereira. A princípio, a gente ia trabalhar durante 45 dias para poder apresentar uma proposta, porque já tinha tido um debate, já tinha tido uma sessão aqui especial no Conselho Universitário, o professor José Jorge Carvalho coordenava uma discussão na UNB. Fotos e sessões no Conselho Universitário. E ele foi convidado para uma sessão do Conselho Universitário aqui na UFR, ele tinha feito essa sessão, então já tinha um debate dentro do Conselho, e a ideia é a gente fazer uma proposta de uma resolução rapidamente. A gente fez a proposta de resolução nos 45 dias e apresentamos a proposta de resolução ao Conselho Universitário.
Quando a gente apresentou essa proposta, o Conselho disse que não ia aprovar sem ter uma discussão mais elaborada e mais difundida na universidade, porque no ano anterior o reitor tinha aprovado o PROVAR para ocupamento das vagas remanescentes de uma forma muito rápida e houve uma crítica da reitoria estar atropelando os processos, não dando tempo para discutir. E aí foi decidido que a gente ia discutir com os conselhos setoriais e com as categorias. Nós resolvemos e constituímos uma comissão para começar a discussão de uma política de cotas. Nós ficamos mais de um ano discutindo, levando essa proposta e discutindo dentro dos colegiados de curso, dentro dos setoriais. E eu vou usar uma expressão chula, foi um pau bravo. Tá? Não foi uma discussão fácil, eu não vou repetir as atrocidades e as barbaridades, que hoje está muito em moda, mas à época a gente se assustava pelas coisas que a gente ouvia. Sim, a gente foi, como diz, trabalhando, construindo, né? A possibilidade de achar pessoas que estivessem razoavelmente propostas à discussão, e fomos ganhando pessoas e perdendo pessoas nesse caminho, claro, né? Porque muita gente rejeitou de pronto, mas nós fizemos um kit, era bem interessante, fizemos um kit, montamos documento, artigos, propostas, enfim, era um kit que a gente levava para cada um dos setores da universidade para discutir. Um dos setores recusou receber a comissão, colocou na pauta de uma reunião, mas se recusou, que foi o setor de ciências da saúde. Todos os outros conselhos a gente foi e grande parte das vezes as reuniões com os conselhos se desdobraram em outras reuniões de discussão do documento. Então, em alguns lugares a coordenação pediu para a gente marcar reunião e a gente fez reunião com a coordenação. No meu setor, que é o setor de educação, os departamentos pediram para discutir com o departamento. Então, nós fomos aos 3 departamentos do setor de educação discutir com as plenárias de cada um dos departamentos. Em alguns casos, alguns centros acadêmicos pediram para a gente discutir com o centro acadêmico, a gente foi discutir com o centro acadêmico. Teve uma discussão marcada pelo DCE e teve uma discussão marcada pela PUF. O Sindicato dos Técnicos não quis marcar uma discussão, mas a gente foi a todos os lugares, então nós fizemos por baixo umas 30 reuniões de discussão da proposta. Foi nessa época que eu conheci o professor Paulo Vinícius e ele logo se juntou ao nosso grupo e nós passamos a trabalhar em conjunto, e ele deve ter esse testemunho também de quanto que foi sofrido para a gente ir nos conselhos e escutar lorotas desagradáveis, sabe, coisas bem ruins. Um dos dias, acho que foi na Agrárias, que a gente saiu do Conselho da Agrárias, eu lembro que eu saí e disse, olha, se eu morresse agora, né, eu sem dúvida nenhuma estaria no melhor lugar do mundo, porque o que eu passei nessa tarde, sabe quando dói a barriga da perna de sofrimento, né, quando teu corpo inteiro sofre pela rejeição, pelo teu corpo, a rejeição pela tua negritude, que os professores, todos PhD, todos bem formados, tinham, e que a gente conseguiu convencer alguns, né? Não foi fácil o processo, né? Teve toda uma construção, todo o envolvimento, o engajamento da Universidade Federal. Nós tivemos o apoio do reitor na época, que foi muito importante, foi fundamental que ele se declarasse apoiador dessa política. Foto onde aparece o reitor sorrindo ao lado de outras pessoas. Foto de pessoas que faziam parte da luta pela política de cotas dentro da reitoria. Nós tivemos pessoas que estavam dentro da universidade, como a doutora Dora, que fazia parte da instituição como procuradora, que contribuiu para o debate, mas também nós tínhamos outras pessoas que estavam dentro da universidade como estudantes, como a professora Marcilene Garcia de Souza, a Lena, o Duda. Então nós tínhamos um corpo de pessoas dentro da instituição que foi pautando a questão das políticas de cotas. Mas, paralelo a isso, a gente também tinha um corpo de pessoas externas do movimento social negro, que também contribuía e que foi acompanhando esse processo de discussão. Então, e sindicatos. Então, nós fizemos algumas reuniões, eu me lembro que era, às vezes, no sábado à tarde, a gente se reunia lá na PP Sindicato, o professor Romeu, que era o presidente da PP na época,
e, né, foi cedendo o espaço e a estrutura para que a gente utilizasse como forma de diálogo. A gente se reunia e fomos construindo uma pauta e uma estratégia para a gente garantir a implementação dessas políticas na universidade. Então, nós fomos fazendo tudo o que nos era possível. Diálogo com os conselheiros, porque a gente tinha toda uma estratégia de votação dentro do conselho, na época. E para que essa política fosse aprovada aqui dentro da universidade, então a gente precisava garantir a maioria dos votos desses conselheiros. E não foi um momento muito fácil. Por quê? Porque a gente não teve muito apoio. Porque todo mundo falava, né, a maioria do diálogo era que essa política, ela era uma política que não ia trazer garantia de direito e que as pessoas pretas e pardas entrariam pelas portas dos fundos da universidade e que não seria garantido mérito e que se os negros fossem bons, então que eles deveriam concorrer de igual com todos. Então foi um momento que a gente foi trabalhando, sensibilizando para que a gente pudesse garantir a aprovação dessas políticas de cotas na universidade no ano de 2004. Eu fui um dia convidado para uma reunião com o reitor e ele disse que havia intenção de estabelecer um sistema de cotas e perguntou se eu faria o relatório. E, bom, aceitei. E aí, numa conversa com o reitor, com a doutora Dora, que era procuradora-geral da universidade, e com outras pessoas, eu aceitei fazer o relato. Eu fui, na realidade, procurar argumentação para, enfim, encaminhar a aprovação desse processo de cotas. Foi muito interessante, porque é bastante distante da minha área de atuação dentro da universidade. Que muito me ajudou é que a professora Simé Bevilacqua, que era minha vice na direção, foi, digamos, cúmplice. Eu acho que foi, na realidade, o cérebro mesmo por trás do relatório, como antropóloga, enfim, trabalhando com antropologia social. Então, eu participei do processo. A proposta da comissão, ela era bem curtinha, eram acho que 3 folhas, e vinha acompanhado de um material enorme com dados do IBGE sobre distribuição demográfica da população no Brasil, região sul, alguns dados sobre o vestibular, recortes de jornal falando de situações de racismo, algum material bibliográfico, e, enfim, um conjunto de coisas que eu ontem, na verdade, que fui olhar o material que eu guardei, e era assim, umas 300 páginas no conjunto, mas a proposta em si era uma coisa pequenininha. Era bastante próxima da proposta que tinha sido apresentada na Universidade de Brasília pelos professores José Jorge de Carvalho e Rita Segato, ambos do Departamento de Antropologia. Foi aprovada, acho que em 2003, e tinha sido implementada pela primeira vez no vestibular de meados de 2004. O que eu estou querendo dizer é que teve um intervalo grande entre a constituição da comissão aqui na UFPR, a elaboração da proposta, que não demorou muito, mas assim, um tempo que imagino que tenha sido um tempo tanto em que se buscou estimular algum debate, quanto um tempo político em que a gestão avaliou que era o momento de levar ao Conselho Universitário. E isso em março, mais ou menos, e a sinalização era em junho. É preciso ter isso já discutido no Conselho Universitário para que seja possível incorporar enfim, toda a regulamentação e no processo do vestibular do ano seguinte. Então a proposta tinha ali que era a reserva de 20% das vagas do vestibular na graduação e nos cursos técnicos para estudantes negras e negros, 20% para estudantes vindos de escola pública, e previa vagas para estudantes indígenas.
A UNB tinha sido a primeira federal e todas essas iniciativas cercadas de muita polêmica, daquela discussão, isso é inconstitucional, isso vai dividir o país, vai criar uma divisão racial que não existia, né? Assim, toda aquela argumentação contrária, aquela tensão e eu diria assim, um temor de quais seriam as consequências e uma série de críticas e tudo mais. Então, assim, sabidamente era preciso que essa proposta chegasse ao Conselho da forma mais sólida possível. E foi nessa direção que o parecer buscou ir e acabou sendo, então, uma primeira parte de comentário sobre a necessidade e a relevância de uma política afirmativa na universidade, nas suas distintas categorias, e uma segunda parte que essa sim era já um modelo mais né, no formato de resolução e com isso tudo acompanhado também de uma série de dados, de simulações de ingresso, de quem ingressava onde, em que cursos e tal, enfim, com esse objetivo. Então eu acompanhei todo esse processo, participei disso, busquei apoiar e contribuir da melhor forma possível. Esse parecer dialogou bastante com o nosso relatório, mas trouxe, em termos de fundamentação, uma fundamentação muito similar, mas trazendo outros autores. Teve uma fundamentação mais na antropologia do que na sociologia, né? Usou de alguns estudos da antropologia da época, mas fez poucas propostas de modificação no texto. Fez algumas pequenas propostas e foi pautado para o Conselho Universitário. Quando foi pautado para o Conselho Universitário, foi marcada a sessão e teve uma mobilização muito forte no movimento negro aqui de Curitiba. As instituições mais relevantes do movimento negro daquela época se organizaram para vir fazer um acampamento, né, uma vigília em prol das cotas. Foto do acampamento, onde há diversas faixas em favor das cotas. O movimento negro tirou como decisão ocupar a universidade, ocupar no sentido de acampamento. Foi feito um acampamento, a gente foi pedindo apoio e as pessoas passaram a noite na universidade para poder, no outro dia cedo, né, a gente também fazer uma panfletagem com os conselheiros antes da reunião. Fotos com barracas e tendas no pátio da reitoria. Fotos de pessoas reunidas no acampamento. Então a gente foi abordando de manhã um por um dos conselheiros, nós elaboramos uma carta e a gente entregou uma carta. Então a gente fazia, né, porque daí, né, como a gente ocupou, teve o movimento estava todo ali, aí tinha segurança e aí os conselheiros meio que estavam sendo escoltados para poder entrar, então ia passando um por um ali pela porta, né? Não ficou aberta, ficou fechada e a gente foi conversando, foi entregando essa carta para que eles pudessem né, entender o que representava as políticas de cotas na Universidade Federal do Estado do Paraná, o que representava isso para a população negra e a importância de garantir esses direitos para um povo que historicamente teve seus direitos negados. Filmagem dentro da sala do conselho com quadros dos reitores da universidade até o momento. Manifesto das entidades do Movimento Negro do Paraná. Ao Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, na iminência de apreciação por este Conselho de uma proposta de instituição de cotas para ingresso de estudantes afrodescendentes na UFPR, vimos expressar nosso posicionamento a respeito da matéria. Aparece uma placa onde está o nome do reitor da época e o período em que esteve como reitor. Há 116 anos da abolição da escravatura, nosso povo vive um verdadeiro apartheid. Dos 24% de brasileiros analfabetos, somos 80% desse total. Quanto ao número de crianças fora da escola, 87% são nossas crianças. Nos números do desemprego, somos os maiores vitimados e, na maioria absoluta das vezes, única e exclusivamente pela cor de nossa pele. No quesito salário, a tragédia se evidencia com agudeza inquestionável. Enquanto os homens brancos recebem uma média de 6,3 salários mínimos, os homens negros recebem 2,9 e a mulher negra 1,7. No que diz respeito ao IDH, em 2002, o país ocupava a 74ª posição. Se for considerada apenas a população branca, subimos para a 49ª posição.
Já, se considerarmos apenas a população negra, o país cai para a 58ª posição. Para finalizar, do total de formados em cursos superiores, somemos apenas 2%. E quando reivindicamos a instituição de políticas de ações afirmativas, quer no campo do emprego, quer na definição de vagas para ingressos em universidades, sempre aparecem argumentos do tipo: este é um problema econômico e quando o país crescer, a população negra crescerá junto. Ou então, é preciso melhorar a escola pública para que todos os que nela estudam, sejam brancos ou negros, possam entrar nos cursos superiores por seus próprios méritos, pela porta da frente. Nos dizem do alto de suas divinas e confortáveis posições. Para nós, hoje, reconhecer nossa condição significa a adoção de políticas educacionais e estratégias pedagógicas que valorizem a diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial presente na educação escolar brasileira nos diferentes níveis. Significa adotar políticas de ações afirmativas que garantam o acesso dos negros aos mais variados postos de trabalho, não só como forma de reparação ao longo período de utilização da mão de obra negra no alvitante trabalho escravo, mas também como estratégia para garantir ao povo negro fonte de renda para uma manutenção digna de sua sobrevivência e acesso a postos qualificados na sociedade, hoje reservados ao branco dominante. Queremos afirmar ainda que cotas, para nós, não é uma política definitiva. É uma solução emergencial que poderá, dentro de um determinado tempo, vir a ser abolida, uma vez sanadas ou amenizadas as distorções que hoje nos condenam de forma cruel, injusta e desumana. E para aqueles que, argumentando contra as cotas, afirmam que cairá o nível de ensino da instituição, queremos proclamar que onde elas foram adotadas, os alunos negros obtiveram melhor aproveitamento e reduzido índice de evasão, comparados aos do referentes aos alunos brancos. Por todas as razões aqui elencadas, pedimos com respeito que lhes é devido solicitar que aprovem a proposta de instituição de cotas para estudantes afrodescendentes já no vestibular deste ano, na proporção de 20% do total das vagas ofertadas. Curitiba, 30 de abril de 2004. Coordenação Municipal do Fórum de Entidades Negras. Assinam ACNAP, Associação Cultural de Negritude e Ação Popular, Instituto Afro-Brasileiro, União Consciência Negra, Instituto Cultural de Pesquisa Ilu Aie Odara, IPAD, Instituto de Pesquisa Afrodescendência, Sociedade Afro-Brasileira de Estudos Teológicos e Filosóficos das Culturas Negras, Grupo de Estudos dos Direitos Humanos e Ações Afirmativas da Unibrasil, Grupo de Estudos da Universidade Federal do Paraná. Você vai para uma votação que você não sabe o que vai dar. E você tem um movimento todo contrário de imprensa, de partidos políticos, de movimentos dentro da universidade contrários. E a gente estava ali na luta. E uma luta nacional, porque nisso as pessoas também estavam divulgando, estavam ligando, estavam pressionando. Muitas faixas que a gente colocou lá na universidade, a vigília que aconteceu lá. E quem estava nessa vigília? Eles eram os alunos do cursinho pré-vestibular, da CNAP. E também os alunos do projeto Adebori, que eram 22, e lideranças do movimento negro, que passaram uma noite lá, pressionando, foi um monte de barraca no pátio da universidade, na porta da entrada do conselho. As pessoas passavam por lá, de ver aqueles conselheiros brancos subindo a escada. O cenário, para mim, foi muito importante, nunca esqueci, talvez nunca esqueça. Nós tínhamos aquela mesa redonda, né? Do conselho, eu nunca tinha entrado dentro de uma reunião não sabia como que era aquela sala. Eu entrei e era uma sala redonda enorme, né? E todos brancos, tinham 60 pessoas sentadas, todos eram brancos. Aí eles permitiram, depois de muita tensão,
que o movimento negro entrasse, talvez 20 pessoas no máximo, porque estava todo mundo lá fora gritando. Aí no final da sala, colocaram uma espécie de um limite, não era uma cordinha, não sei se era uma cordinha, um limite, que deixaram 20 pessoas negras entrarem. As pessoas entraram e a gente, claro, que combinou, que era para todo mundo ficar com uma cabeça muito erguida e olhando para os conselheiros. Aquilo, para mim, me lembrou cena de escravização. Brancos decidindo se aqueles negros tinham mérito para entrar na universidade por um programa de ação afirmativa. Não era dar vaga, era um programa de ação afirmativa. O momento da votação foi extremamente difícil. Foi uma sessão do Conselho histórica. Estavam todos os meios de comunicação do Paraná, todas as TVs ali dentro. Tem a questão dos artifícios do Conselho propriamente dito, né? A gente sabia que um artifício que poderia ser usado e que foi tentado seria o pedido de vistas. Então, para não permitir o pedido de vistas, a primeira coisa que o reitor fez foi pedir regime de urgência. O argumento para pedir regime de urgência é que ele queria ter aprovado em 2003, aí o conselho não quis, mandou discutir com todos os conselhos, nós fomos discutir com os conselhos setoriais e estávamos em 2004. A gente precisava discutir e deliberar naquele momento, porque se não deliberasse, não ia dar tempo de implantar em 2004. E aí o reitor começou colocando em regime de urgência, mas ele faz a proposta, o conselho tem que votar, e o conselho votou favorável ao regime de urgência. É relevante nessa discussão porque tem as questões da política universitária, né? O professor Fachin tinha sido candidato a reitor, derrotado pelo professor Moreira. Eles concorreram. Foi uma eleição disputada e o professor Moreira ganhou com uma diferença pequena. E o professor Fachin, nessa política em específico, ele atuou de uma forma muito voltada para a concepção a respeito da política e não para a disputa que ele tinha tido com o professor Moreira, né? Porque ele acabou sendo um ponto central ali para o que ocorreu depois. Uma outra coisa que não foi aprovada, mas que também já constava no parecer, era a preocupação de tornar a política o mais inclusiva possível. E isso significava, naquele momento, era o primeiro ano em que a universidade faria o vestibular em 2 etapas, né, 2 fases. E então uma das discussões que ia aparecer era em que fase a gente coloca as cotas, né? A aplicação. E é claro que se você coloca no primeiro ou no segundo momento, isso faz uma diferença, assim como se colocar na segunda fase e preencher primeiro as vagas reservadas e depois as vagas de concorrência geral, a cota, os 20%, acabam sendo um teto. E se você faz o contrário, você torna a política mais inclusiva, porque estudantes que tivessem nota suficiente para ingressar nas vagas de concorrência geral, seria possível um maior número de inscritos optantes pelas cotas ingressar. Isso na discussão do Conselho, essa possibilidade de tornar a política mais inclusiva acabou não sendo aprovada. E aí, que era a partir muito da importância da política e de criar uma ideia de constrangimento. Como você vai votar contra cotas para negros? Aí a sacada importante, o movimento negro foi e disse: vamos levar os brancos pobres, vamos levar os indígenas. Era a única chance que a gente tinha. A gente está falando de reparação pela escravização, mas a análise que foi feita pelo esse staff que eu estou dizendo ali, né? Era de que a gente não conseguiria aprovar se levasse só os negros. Então, a gente reivindicou política para os brancos pobres que não foram escravizados. Não foram escravizados. A gente está falando de reparação. E levamos para os indígenas com muita justiça, porque foram escravizados e dizimados. E aí, como é que você vota sim para a cota para branco, para indígena e não vota para negro? Então, teve que votar. A gente está falando de estratégia de resistência. Então, foi um ano de discussão
a gente elaborou a proposta, tivemos que incorporar a questão das cotas sociais, porque as cotas sociais davam uma cobertura para nós. E tivemos que colocar várias concessões que a gente, com o tempo, vai ter que avaliar se foram boas. Tinha uma parte do Conselho que defendia cotas para a escola pública e subcotas para negros e negras, como é na Lei 2.711, e a nossa proposta da comissão e a proposta dos relatores foi da cota para negros e negras em separado da cota da escola pública. Significava que pessoas negras de classe média podiam concorrer pelas cotas, considerando a sua condição de pessoa negra como uma pessoa que sofre com as agruras do racismo, independente de classe social. Desde o início, se produziu uma certa forma oblíqua de argumentação contra as cotas raciais, que dizia, não, vamos favorecer a escola pública, porque favorecendo a escola pública a gente automaticamente também está favorecendo estudantes negros e negras, que era o contrário do que previa a proposta original e o contrário do que o parecer sustentava, tentando mostrar claramente que o racismo era uma coisa e que, embora, evidentemente, como efeitos do racismo você tivesse também desigualdade socioeconômica, que desigualdade socioeconômica não era a mesma coisa do que a discriminação racial. Assim, para isso, duas categorias específicas de ingresso, duas formas distintas de cota, né, a da escola pública e de estudantes negras e negros. E uma das formas, né, de sustentar essa diferença foi mostrar o baixíssimo ingresso de estudantes negras e negros na universidade, o quase inexistente ingresso nos cursos de maior concorrência. Por outro lado, os dados da própria universidade mostravam que havia um percentual superior a 20% já de ingresso de estudantes de escola pública sem a existência da política afirmativa. Claramente, assim, os próprios dados da universidade, dos questionários socioeconômicos, mostravam que não se tratava da mesma coisa. Essa diferença nos próprios dados de ingresso já existentes e que já tinha mais de 20% de estudantes de escola pública na universidade, isso era uma forma que limitava um pouco essa argumentação, embora ela tenha persistido o tempo inteiro, e aí quem queria ser contrário às cotas raciais dizia, não, eu defendo a escola pública, né? É claro que eu não quero dizer que quem defende a escola pública não defendia genuinamente, mas quero dizer que parte das pessoas que se colocava contra as cotas raciais usava o argumento de escola pública para não se colocar diretamente contrária, mas para fazer um tipo de oposição, assim, eu diria, oblíqua, né? E foi uma discussão longa no Conselho Universitário, nós tivemos muita oposição. Para minha surpresa, a oposição partiu à época, a PUF-PR, a própria Associação dos Professores, à época dirigida por um grupo do professor Lafayette, era contra, surpreendentemente contra, embora tivessem posições de vanguarda em algumas coisas, nisso era contra. Me lembro da representação estudantil, tinha um aluno de direito muito brilhante, que fez um discurso brilhante a favor da política de cotas sociais, mas era contra cotas raciais. O movimento estudantil, acho que num congresso, não sei se é congresso, se é uma reunião, eles decidiram que o movimento não apoiaria as políticas de cotas na universidade, porque não entendia como uma política de inclusão e de direito para a população negra. Então, eu confesso que, na época, a gente se chocou. A gente se chocou por quê? Porque quando você tem uma visão de que o movimento estudantil faz parte de uma estrutura para garantir direito para os estudantes, naquele momento, eles foram contra. Eles decidiram que movimento, que grupo de pessoas eles também queriam dentro daquela universidade. E foi aí que a gente pôde perceber quando a gente fala da questão da branquitude. E aí não importa, né, se entrar no mérito entre direita ou esquerda, mas quando se trata da questão de garantir direito, ninguém quer perder o seu direito. Na verdade, não era perder o direito, era garantir direito para quem não tinha direito. E essa interpretação não foi entendida pelo movimento estudantil na época. E eles foram contra as políticas de cotas dentro da Universidade Federal na época. Nós fomos surpreendidos positivamente com relação ao DCE. O DCE era contra a posição majoritária da diretoria do DCE. E só que o DCE votou dividido. Teve um racha no DCE.
Os estudantes que eram do direito eram favoráveis e eles tinham assento, eram pessoas da diretoria que perderam na discussão interna na reitoria, mas eles resolveram bancar um racha. Nós tivemos um movimento importante de estudantes de uma tendência do Centro Acadêmico do Direito da Federal do Paraná. Um grupo era favorável às cotas, muito influenciado pelo professor Evandro Pisa, que era estudante do curso de Direito da Federal do Paraná, influenciado teoricamente da justiça do processo. E tínhamos um outro movimento muito contrário, que ele fez eventos, com Olavo de Carvalho, por exemplo, lá na Federal. Acho que ele foi umas 2 vezes, inclusive, no curso de Direito. Então, esses estudantes, por nossa sorte, eles estavam na votação do Conselho e o voto deles foi muito importante. O setor de tecnologia era um setor que era contrário, votou contrário. Teve alguns setores que a gente não sabia como iam se comportar e no final esses setores acabaram sendo bem importantes na direção de escutar os argumentos e mudar a posição e ter manifestação depois favorável dos conselhos setoriais para a adoção das ações afirmativas. Então a gente conseguiu bastante adesão. Entre essas adesões, o Conselho Setorial de Jurídicas, o coordenador do curso de Ciências Jurídicas era o professor Ricardo Marcelo, o diretor de Ciências Jurídicas era o professor Faquim, e o Conselho Setorial de Jurídicas tirou a posição favorável às ações afirmativas para levar para o Conselho Setorial. E o Conselho Setorial de Biológicas também passou a apoiar. Nós tínhamos segmentos importantes de como o setor de educação, uma parte de professores dentro do setor de educação contrários, não é contrário quieto, é contrário falando, agindo. Inclusive o centro acadêmico do setor de educação. É como eu te disse, foram quase 2 anos de discussão que a gente conseguiu chegar a ter, como é que se diz, esse apoio, né? Mas, pasme, o sindicato de professores foi um dos mais contrários e o BCE também. E o sindicato dos professores, nós fizemos diversos debates e foi muito interessante porque os professores de ciências sociais, de política, de economia, da educação, eles eram todos contra, né? Quer dizer, quando eu digo todos, o grupo era todo contra, você tinha a professora Vanderlei, o professor Paulo Vinícius, que de cara já entrou conosco, daí os chefes de departamento também foram muito mais acessíveis, né? A professora Tarcisa, que depois que era vice-reitora, na verdade, também foi extremamente importante, porque ela era do Departamento de Ciências Sociais, né? Enfim, nós tivemos o ganho de muitos professores, mas se você pensar em termos de quantidade, só tinha qualidade com poucas pessoas, mas o grupo efetivamente foi bastante refratário. Um parecer vindo da direção do setor de ciências humanas e cujo relator era uma pessoa muitíssimo respeitada na universidade, tanto em termos acadêmicos quanto em termos políticos, era muito respeitada no conselho universitário, que isso fez uma diferença muito importante no sentido de que esse apoio fosse um apoio substantivo à criação da política. Acho que essa foi uma coisa importante. Então nós tivemos a votação, foi um momento realmente assim muito, né? Acho que todo mundo ficou eu fiquei assim, meu Deus, sério mesmo, votou. A gente conseguiu, porque era tanta disputa de voto, foi por 1 voto, foi por 2, gente, a gente conseguiu, é isso, a gente conseguiu. Eu sempre digo, a gente só passou a política de cotas, porque a gente tinha uma absoluta certeza que nós estávamos fazendo a coisa certa. Nós tínhamos argumentos teóricos, argumentos históricos, argumentos quantitativos e qualitativos, e nós tínhamos mais do que isso, nós tínhamos a certeza que era o momento histórico de fazer isso. O aplauso depois da votação, que foi a votação mais importante, teremos cotas na UFPR e a saída, porque aí o movimento negro estava externo e a gente saiu para abraçar as pessoas que estavam do lado de fora, né? Então isso foi um ponto inesquecível, muito alto dessa trajetória de luta que a gente teve até a aprovação. Eu fico emocionada porque foi o momento que eu percebi quem estava no poder, quem decidia
como decidia e como queria decidir. A decisão das nossas vidas, ela passa sempre pela mão das pessoas brancas. Que a responsabilidade da nossa história, ela não é só nossa, ela é dos brancos. E nós não ocupamos, não tinha um negro naquele conselho para votar pela nossa história, pelo nosso direito. Eram os brancos que estavam decidindo. Então a gente precisava deles. E para isso a gente precisou fazer muita coisa para garantir que eles nos entendessem a importância da gente estar ali. Uma vitória de toda essa luta, de toda essa trajetória, mas eu acho que o movimento negro teve a parcela maior nisso daí, porque foi a gente forçando a porta e a porta não queria abrir, a gente todo o tempo forçando, dizendo que era militante, dizendo que entendia o que estava acontecendo, dizendo que nós queríamos o nosso espaço, não é? Então, essa parte foi. E, outro lado, a academia também, que se somou, meio que timidamente, mas que se somaram fortemente nessa luta também para conseguir abrir essa porta. Precisaria que o que estivesse do lado de dentro cedesse a chave, né? E foi dada essa chave também. Edson Fachin, diretor do setor de Ciências Jurídicas, de 1999 a 2003. Homem branco, de cabelos grisalhos e bigode, usando óculos e terno. A decisão que a época o Conselho da Universidade Federal do Paraná tomou, no seu âmbito do colegiado maior, no meu modo de ver, foi uma decisão histórica muito importante. Primeiro, porque ela foi construída a partir de um debate muito frutífero entre professores, alunos, sectos administrativos, e também com uma porosidade muito grande com a própria sociedade. Segundo, porque todos os aspectos, digamos assim, controvertidos que havia, vieram à tona e foram, digamos assim, escrutinados por um debate que foi levado a efeito ao cabo de uma deliberação alongada, o que significa que o processo de deliberação legitimou a conclusão final que se chegou. E ali foram estabelecidas as cotas que representaram um passo adiante em relação à inclusão de alguns egressos nas escolas públicas, cotas raciais e também vagas para indígenas. Foram as 3 decisões que foram tomadas. E numa sociedade como a nossa, que é ainda, infelizmente, profundamente discriminatória, injusta e desigual, as cotas afirmativas cumprem um papel muito importante que está sacramentado pelos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e, em meu modo de ver, se encontram assentadas as cotas no cenário jurídico e social brasileiro. Ou seja, até mesmo pelo princípio da vedação de retrocesso, nós podemos pensar em avançar, mas não em retroceder em relação às cotas, até porque, historicamente, o Brasil viveu e ainda vive uma exclusão social que atinge especialmente um grupo expressivo de pessoas da população que sequer têm acesso aos mecanismos formais de maior qualidade para a educação. Daí, aliás, a importância da universidade pública. E, portanto, essa foi uma decisão relevante. E, como disse na pergunta, eu tomei parte, eu era o diretor da Faculdade de Direito, do setor de Ciências Jurídicas, e foi uma experiência efetivamente enriquecedora. E a gente votou e foi aprovado, e a gente automaticamente criou uma comissão que instituía essas vagas especiais para afrodescendentes e para a escola pública. Nós trocamos o chefe do núcleo de concursos, que estava lá há 20 anos, e pedimos ao professor Valdo, da Pró-Reitoria de Graduação, que fizesse esse vestibular. O oficial de justiça chegou na sala cofre com um mandado judicial para impedir a divulgação do vestibular com as vagas para a escola pública e para afrodescendentes. Ou seja, nós estávamos com o vestibular pronto, o resultado estava pronto e íamos divulgar aquela tarde o resultado. E se esse oficial de justiça conseguisse o intento dele, ou seja,
me entregar o papel, eu teria que, obviamente, obedecê-lo, porque eu não poderia ir contra uma ordem judicial. E aí, então, eu não estava lá, e o professor Valdo me ligou e disse, olha, tem um oficial de justiça aqui que quer entregar uma ordem judicial para você não entregar o resultado do vestibular. Se a gente não entregar o resultado, isso vai para as calendas, porque aí as pessoas vão entrar com vários mandados e provavelmente as vagas para afrodescendentes e escola pública vão acabar. Eu disse assim, Valdo, segura ele aí, dê um cafezinho bem legal para ele, diga que eu vou chegar e peça para o Raul divulgar tudo na imprensa. E assim foi feito. Resultado disso, eu fui processado judicialmente por não obedecer a uma ordem judicial de um juiz federal. Mas como eu não recebi e como nós divulgamos, aí quando o juiz pediu, a Inês era morta. Não tinha mais o que fazer, já estava divulgado. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitime, que isso é vitime, que isso é vitime. Pela porta da frente, aprovação de políticas afirmativas na UFPR. Pessoas entrevistadas por ordem de entrada. Dória Lúcia de Lima Bertulho, Nelly Gomes da Rocha, Camila Martins Novato, Ariane Cristina Ferreira de Souza, Rodrigo Menezes da Silva, Wellington Oliveira dos Santos, Dalzira Maria Aparecida e Aluna Dalzira, Marcilene Garcia de Souza, Maria de Lourdes de Souza, Santa de Souza, Nivaldo dos Santos Arruda, Paulo Borges, Maria Tarcisa Silva Vega, Carlos Augusto Moreira Júnior, Paulo Vinícius Batista da Silva, José Borges Neto, Cimeia Barbato Bevilacqua, Luiz Edson Fachin. Entrevistadores: Pamela Laguna, Judite Gomes da Silva e Beatriz Vieira de Oliveira. Produção: Judite Gomes da Silva, Projeto Comunicar Direito. Direção Executiva: Judite Gomes da Silva. Direção: Judite Gomes da Silva, Beatriz Vieira de Oliveira, Matheus Camilo dos Santos, Letícia Rocha Portela e Pamela Laguna. Direção de Arte e Fotografia: Beatriz Vieira de Oliveira. Direção de Câmera e Som: Matheus Camilo dos Santos. Direção de Acessibilidade: Letícia Rocha Portela. Roteiro: Judite Gomes da Silva, Beatriz Vieira de Oliveira, Matheus Camilo dos Santos, Letícia Rocha Portela e Pamela Laguna. Pesquisa: Judite Gomes da Silva, Pamela Laguna e Beatriz Vieira de Oliveira. Edição e montagem: Matheus Camilo dos Santos. Auxiliar de edição: Eduarda Alves. Trilha sonora: Bia Ferreira. Rota não é esmola. Intérprete de Libras: Raul de Lemos Santos. Audiodescrição: Letícia Rocha Portela. Leitura da carta aos conselheiros: Judite Gomes da Silva. Locais de gravação: Terreiro Ilê AC ou Jogo Casa da Família de Marcilene Garcia. NEAB, UFPR, Conselho Universitário da UFPR, Pátio da Reitoria, Sala da Direção do Setor de Ciências Jurídicas. Realização: Projeto Comunicar Direitos, Núcleo de Política de Comunicação, Tecnologia de Acessibilidade Digital e Pedagógica, Nuca Cipad, UFPR, Judite Gomes da Silva. Apoio: Universidade Federal do Paraná. Reitor: Ricardo Marcelo Fonseca. Vice-reitora: Graciela Bozon e Muniz. Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade: Paulo Vinícius Batista da Silva. Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros: Meg Rayara Gomes de Oliveira. Pró-Reitoria de Extensão e Cultura: Rodrigo Arantes Reis. Fundação Araucária. Então a minha passagem, assim, posso dizer em geral, que ela teve esse primeiro momento, né, de comoção, da novidade, de enfrentar o olhar assim, de vigilância, mas que depois foi uma passagem marcada principalmente pelo acolhimento daqueles que eram iguais a mim. Se eu não tivesse, talvez, uma política de permanência, provavelmente não estaria lá. Faz sentido. Mas se eu também não tivesse contato com outras pessoas e compartilhar um pouco do meu universo, talvez seria mais difícil. Esses vínculos, esses laços permitiram que, por exemplo, eu tivesse contato com uma pós-graduação, que eu tivesse oportunidade de trabalho que eu não pensaria em ter antes. Eu acho que isso mudou bastante o meu ponto de vista também. Isso mudou bastante quem eu sou como pessoa. É um grande prazer participar desse projeto, desse espaço de escuta, porque somos ainda muito poucas que têm a possibilidade de externalizar o que de fato pensamos. E o que eu penso pode ser também o que você deseja pensar, falar e agir, mas ainda não sabe como transformar isso numa linguagem. Então estamos aqui com esse desafio de transformar diferentes linguagens numa expressão de nós. Essa episteme negra que a gente está construindo. E o lugar que eu falo é o lugar desse corpo que está rompendo padrões.
porque eu sou muito anterior. Agradecimentos. Agradecemos imensamente a todas as pessoas que generosamente colaboraram com a realização deste projeto, nos cedendo tempo, relatos, vídeos, fotografias, documento, entre tantas outras dádivas. Agradecemos a Central de Transporte da UFPR, a Leonardo Bettinelli, Sucom UFPR, a Carlos Rocha Polaco, UFPR TV, a Cimeia Barbato Bevilacqua, a Matheus Camilo dos Santos e a Paulo Vinícius Batista da Silva, 2023. As cotas para graduação são um ponto de partida. Eu já usei uma metáfora uma vez, que é uma metáfora seguinte: a gente está com o pé na porta, segurando e forçando para mais gente entrar. A gente só está com o pé na porta ainda. Sem ações afirmativas na pós-graduação, sem ações afirmativas que funcionem na docência, a gente não está num caminho de igualdade racial.